você não tem medo, é porque não existe desafio. E se não tem desafio, você não vai querer. Olá, doçuras! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Caminhos da Flor, comigo, Tássia Lauer. Bom, gente, hoje a gente vai falar de um assunto assim, meio que você pode pensar que é genérico, mas a gente vai chegar num ponto que é o assunto medo. O medo que a gente sente e sempre sente, por mais que a gente não admita, principalmente de fazer as coisas que a gente sempre sonha na vida. As pessoas que elas alcançam e que elas conquistam as coisas na vida são aquelas pessoas que elas são destemidas, são as pessoas que elas não têm medo e que elas não têm receio. A gente acaba chegando num ponto da nossa vida que a gente acredita tanto na pintura que as pessoas desenham da gente que a gente acaba se perdendo e a gente não descobre o que a gente é capaz. As pessoas, elas querem dizer qual faculdade que a gente deve fazer, o que a gente deve fazer, e a gente acaba construindo aquilo como real pra gente. E não conseguimos mais distinguir o que realmente somos e queremos, o que realmente gostamos, para aquilo que as pessoas gostam e falaram que a gente tinha que gostar. O medo, ele é muito intrínseco quanto a isso. Ele tá muito ligado quanto à opinião, principalmente alheia. Porque o nosso medo, que eu enxergo principalmente na hora de quando você tenta conquistar alguma coisa, é aquele medo de não vai dar certo, eu não tenho como. São aqueles medos bem bobos, na verdade, né? Tipo, como eu vou começar, como eu vou fazer. A sua vontade, ela tem que ser maior que o seu medo. Se você não tem medo, é porque não existe desafio. E se não tem desafio, você não vai querer. As coisas gostosas são as coisas que dão frio na barriga. São as coisas que dão medo. Só que como você vai enfrentar isso? Como você vai chegar até lá? Nós precisamos de desafios na nossa vida, mas a gente não pode deixar que os nossos desafios sejam determinados por outras pessoas. Os desafios comuns, a gente tem no dia a dia coisas bobas que são desafios, mas eu tô falando daqueles grandes, daquelas grandes coisas que a gente sempre sonha na vida, e a gente chega num ponto que a gente fala: aonde eu me perdi? Por que eu não fiz? Por que eu não fui? Por que eu não cheguei lá? Só que tudo depende, sempre dependeu só de você. A partir do momento que você consegue entender o seu medo como um aliado daquilo que você realmente quer, porque se não tem medo, como eu disse, você não tem o desejo. Então, se o medo tá ali de você realizar, é porque realmente você quer aquilo. Eu quero dizer que se é alguma coisa muito simples, se é alguma coisa que não te causa frio na barriga, aquilo não vai te dar medo, não vai te dar adrenalina, e aí você não vai fazer. Então, aí você não vai fazer porque não é uma coisa que vai te interessar. O desafio, ele é bom, porque o desafio, ele exige mais da gente. E quanto mais nós mesmos exigirmos de nós, melhor nós vamos ficar como pessoa e como profissionais também. E é isso que a gente tem sempre que pensar. A gente tem que olhar sempre o copo meio cheio. Óbvio que nem sempre a gente vai fazer isso, mas é em que ponto que eu preciso fazer isso para que aquilo dê certo. Muita gente acha errado aquela frase: os fins justificam os meios, mas existem meios sim que justificam os fins. Por exemplo, você quer ter uma, sei lá, vamos jogar aqui, você quer ter uma confeitaria, só que você não tem como ter uma confeitaria porque você não tem dinheiro. Então você vai começar a vender brigadeiros de porta em porta, porque você não tem carro. Então você não tem como ir para lugares grandes, ou não tem como montar uma barraca, você vai vender de porta em porta para os seus vizinhos. Esse é o meio que justifica o fim que você quer chegar. Só que a partir do momento que a sua vida, ela não tem desafios, ela não tem esses medos de você conquistar mais, e você vive só sobre o que as pessoas querem pra você, você começa a ser infeliz e começa a sentir aquele vazio e começa a pensar: aonde tá errado? O que tá errado? E para de viver. Você simplesmente começa a viver numa rotina que não te faz feliz, porque você não tem desafios, você não tem coisas que te deem frio na barriga. E isso eu tô falando de uma maneira para você conseguir entender num todo que todos nós temos vontades, temos desejos, por mais que não aceitamos num momento ou outro da nossa vida, mas sim, nós acabamos muitas vezes sendo induzidos a ser e a querer o que as pessoas são e o que as pessoas querem. Mas no momento que você se destrincha disso e consegue entender: não, meu sonho não é ser médica, que o seu pai quer que você seja médico, por exemplo, um exemplo, é ser uma artista, desenhar quadros. Qual seria o problema nisso? Nenhum problema, até porque eu sou muito a favor da arte. Todos nós vivemos através da arte. Sem ela, nós seríamos
não seríamos, ponto. Desde sempre existiu a arte, a expressão da música, da dança, das pinturas, tanto como diálogo, como para conseguir se conviver a gente precisa da arte, enfim. Mas às vezes as pessoas podem falar, não, isso é um problema, ninguém vai viver de pintura hoje em dia. Vive sim, tá? Muita gente vive de arte hoje em dia sim. Só que a questão é, você vai confiar em você, no seu trabalho, no seu talento e fazer por onde? Ou você vai confiar no que as pessoas estão te falando que não? É claro que você tem que entender o ponto que você quer chegar. Você tem que ter um foco. Esse foco, ele pode te dar medo, ele pode te dar insegurança, ele pode te dar o que for. Mas a sua vontade tem que ser muito maior para superar ela. Você pode começar da maneira mais errada possível, da maneira mais torta possível. Mas você está começando. Quando você pensa que... Eu tô falando agora de um sentido mais religioso, universal. Acabou a bateria da câmera, vamos retomar. Quando você pensa que o universo te abandonou, que você está sozinho, que você não tem nada e nem ninguém, na verdade, tudo que acontece na sua vida nesse momento é para te fortalecer, para você entender literalmente a força que você tem para sair daquilo. Quando você chega no fundo do poço e acha que não tem mais para onde ir, esse é o momento que mais você tem que sentir a presença do universo em você, de Deus em você, porque esse é o momento que você tá se fortalecendo, que você tá se conhecendo, que você precisa de toda essa bagagem que você pode sentir que você tá sofrendo, que você não tem saída, mas que você precisa de toda essa bagagem, porque é ela que vai lá na frente poder falar, olha, eu passei por isso e por isso, eu tive os meus percalços, mas eu tô aqui hoje. Porque eu me levantei. É daí que você descobre a sua força. É daí que você consegue ver. Não, pera, eu tô passando por tudo isso agora. É agora que eu preciso de uma mudança. E é aí que você descobre. Eu acredito fielmente na frase Deus escreve certo por linhas tortas. Então tudo pode estar dando errado no mundo. Tudo, no seu mundo, que eu digo mundo, eu quero dizer a pessoa, né? Tudo pode estar dando errado pra essa pessoa. Mas tudo isso tem um motivo, se ela conseguir enxergar o copo meio cheio. Tudo que ela passa tem um sentido. É pra ela se redescobrir como pessoa, é pra ela encontrar o foco que ela quer, é pra ela parar de ter medo das coisas que ela tem medo e ver que tem outras coisas e outras situações na vida. Eu não sei. Isso cada um tem que se descobrir por si, olhar no seu interior e descobrir por si. Mas é aceitar o medo de uma maneira a ver que sem ele você não tem os desafios da vida. Você precisa do medo, assim como você precisa ser mais forte que o medo. E assim você vai ter as suas conquistas, o que você quer. Não adianta você só olhar a grama do vizinho, a vida do vizinho ou qualquer outra coisa e admirar, porque você vai continuar só sendo um espectador. Você tem que agir para conseguir o que você quer. Lembra, se você tá num momento muito ruim da sua vida, é porque você tem que extrair o melhor desse momento que você tá vivendo. O poder, ele vem de dentro. É igual um filme, todo mundo sofre lá, o protagonista sempre vai ter um momento que a vida dele vai entrar no buraco. Não existe filme, pode ser comédia romântica, pode ser qualquer filme. O protagonista, ele sempre vai passar por um momento que, em algum sentido, ele vai estar no fundo do poço, perdido. Aí, nesse momento, que ele não sabe mais o que fazer da vida, que ele encontra uma saída. Pode ser comédia romântica, pode ser ação, todos os filmes. É o clímax da nossa vida. Você tem que saber usar esse momento a seu favor. Os sentimentos que você tem a seu favor. E parar de deixar que as outras pessoas escrevam a sua história. Você tem que ser o protagonista, você tem que fazer por onde você tem que querer. Porque se você não quiser, ninguém vai descobrir por você. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei um pouquinho do que eu penso, porque foi difícil pra mim aceitar isso. Eu tive esse momento também de chegar e não saber mais o que fazer, de ter muito medo, principalmente de gravar esses vídeos pra vocês, falando isso que eu tô falando agora, do meu jeito, realmente mostrando a Tássia que eu sou. Isso era uma coisa que me dava muito medo, mas muito, que eu demorei, tipo, anos e anos e anos. E muito disso é porque as pessoas falavam pra mim que eu não era boa, que eu era burra, que eu não sabia escrever, que na época era blog, né? Não existia nem YouTube na época, eu não tinha computador, eu usava o computador dos outros. E eles falavam que eu não era boa, então, tipo, as minhas amigas me emprestavam mais o computador porque falavam que era ruim. E ninguém nunca ia querer ver o que eu tenho pra falar. E eu acreditei nisso. E eu acreditei nisso por muito tempo. Eu deixei que as pessoas escrevessem o meu futuro. Só que
tudo isso que eu passei, todas as coisas que eu passei, de ser uma pessoa sozinha, sem muitos amigos na adolescência, tudo foi me levando para esse caminho. Foi por causa disso que eu me descobri realmente como uma pessoa que gosta de escrever. Foi daí que eu comecei a fazer jornalismo. Então todas as linhas tortas eram linhas certas para eu chegar até certo ponto da minha vida e realmente descobrir o que eu amo e o que eu quero. Pode ser o certo para algumas pessoas, pode ser o errado para a maioria delas. As pessoas podem olhar e falar que isso é errado, que eu não deveria, ou que eu deveria estar fazendo outras coisas da minha vida. Mas isso já não importa mais. Porque a partir do momento que eu me aceito como pessoa e me aceito como eu sou, eu não tenho problema com o que os outros vão pensar de mim, para mim, ou qualquer coisa. Como por muito tempo eu tive o problema de querer que as outras pessoas me aceitassem para eu poder me aceitar. Que é uma coisa que eu acho que muitas pessoas, principalmente no subconsciente, fazem. E não deixe isso acontecer com você. Não espere a aprovação das pessoas, porque você vai cair do cavalo. As pessoas, normalmente, elas não aprovam pessoas que batalham por aquilo que elas querem quando elas estão com inveja ou com raiva. Então, normalmente, a gente vai encontrar muitas pessoas com inveja e com raiva de pessoas que têm muito sucesso, porque elas não tiveram a coragem de agir para fazer aquilo. Então confie em você, confie no seu instinto e confie realmente no que você quer fazer. Se te dá frio na barriga, se te dá medo, saiba que você é mais forte do que isso e que você pode ir lá e fazer e acontecer. Pode não ser do dia para noite, pode demorar uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20, 30 anos, não sei, mas pode acontecer e vai acontecer se você realmente quiser, for atrás e não só ser um admirador, um espectador, mas ser sim o centro da sua própria vida e começar a pintar você mesmo e a escrever você mesmo da maneira que você quer, sem ligar pro pré-julgamento alheio. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu espero vocês lá no Instagram. Todo mundo que tá postando, que tá assistindo aqui no YouTube, todo mundo que tá compartilhando conteúdo, me marcando em stories, eu tô repostando. Então já vai lá, me segue, @TassiaLauer, e já me marca pra eu repostar vocês também, tá bom? Então me segue, é @TassiaLauer, lá sempre tem conteúdo, tem stories, eu aviso quando tem vídeo novo. Aqui em abril vai ter um quadro, não é um quadro, vai ter uma programação toda especial aqui no canal, então vídeo sempre, 5 da tarde, vai ter sempre vídeos, eu tô avisando sempre lá no canal, no Instagram também. Então, muito mais foto, muito mais conteúdo pra vocês acompanharem. Não percam, todo dia aqui às 5 da tarde, já maratonem tudo que tem no canal pra vocês poderem acompanhar dia após dia os novos conteúdos. Compartilha com todo mundo, com aquela sua amiga, com aquele seu amigo que você sabe que tem um sonho enorme. Eu não vou falar palavrão aqui, mas aquele sonho que você sabe que essa pessoa tem, mas ela morre de medo. Mostra esse vídeo pra essa pessoa se encorajar a ir atrás dos sonhos e mostra pra ela que o medo não é tão ruim assim. Manda por WhatsApp, manda por Facebook, manda aí nas redes sociais esse vídeo pra todo mundo e curte pra eu saber que você gostou desse conteúdo e eu poder aí fazer mais conteúdo pra vocês, tá bom? Então, já que você já se inscreveu, já deu like, ativou as notificações e tá me seguindo lá no Instagram, eu posso dar tchau pra vocês, né? Não esqueçam de comentar o que vocês acharam, quais são seus maiores sonhos e vocês têm muito medo na vida. Comenta, vamos conversar, trocar experiências, porque isso é muito gostoso. Então é isso, doçuras. Muito obrigada, então, por ter ficado até aqui. Beijocas doces e até mais!